meus calvos! Olá, minhas calvas! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Algo Além, aquele canal que vai além. E hoje a gente foi tão além que a gente trouxe o quê? Polêmica! Bom, pra você que não está vivendo numa caverna, ou que você esteja, tá rolando um caso aí do tal do PDD, que é o cara que é chamado aí de Diabo de Hollywood, né? Isso, o Panfidere, né? Ou para os mais íntimos, o Papai Estufado, ou para os de verdade, o Pafaca Americano. Esse cara tá sendo acusado aí de diversas coisas, né? Como, sei lá, só coisa boa, né? Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico, né? A gente não vai falar muito desse assunto. Porque você deve estar de saco cheio, né? De estar vendo muita gente falando sobre, tendo filmagem, novos personagens, a lore inteira você já deve estar acompanhando, com certeza em outro canal, né? Good morning. Can see you in your room. Hey, stop screaming. Hey, it's just me, P. Diddy. Hold on, stop screaming. Come on, it's just me, P. Tá um saco, porque assim, tem canal que nem tem nada a ver com a história, né? E só tá falando sobre esse assunto. Aí, você às vezes quer saber de uma outra coisa, mas lá o canal lá, ó, desgraça do pedir. Tudo bem, a história é boa, eu não tô falando que não seja. Mas, como a gente não é pagar pau, a gente sabe nadar, né, na polêmica alheia, a gente vai falar aqui sobre situações do pedir diverso. São situações parecidas com novos personagens, novos integrantes e... Porque aquele negócio, né? Não é só no Rick and Morty que existem vários universos, né? A gente pode estar vivendo vários universos aqui mesmo. A gente vai estar mostrando pra vocês que, infelizmente, isso daí já aconteceu, inclusive aqui no Brasil. Mas, como o Brasil é uma terra de ninguém, né? Ninguém comenta tanto. Então, só tem aquele chamariz ali rapidinho, daqui a pouco some. Se você quer saber do que a gente vai falar, você já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, entendeu? Já deixa o seu comentário xingando a gente. Estamos aguardando até hoje o retorno de Tonhão, nosso querido primeiro hater, mas ele sumiu. Ele sumiu. Arregou. Mas estamos aí, tá, Tonhão? Um beijo no coração. Hoje eu tô de faca. Vamos começar então com esse vídeo. Bora pro vídeo. Eu vou começar esse vídeo aqui prestando minhas condolências ao prefeito da cidade que eu vim, né? Eu nasci, na verdade, em São Paulo, quero deixar isso claro, tá? Mas eu vivi praticamente 90% da minha vida, infelizmente, em Taboão da Serra, terra do Thiago Ventura. Inclusive, eu conheço o Thiago Ventura da época que ele não era famoso. Mas aconteceu um incidente que só acontece com pessoas que são envolvidas com coisas muito boas. Como assim? Você nunca levou um tiro de fusível do nada? Né? Você tá de boa andando na BR, né? Com o seu carro blindado. E você toma um tiro de fuzil, estoura seus 4 pneus, manda você sair. Gente, isso só acontece com gente envolvida com muita coisa boa. O pior que eu achei engraçado, que eu comentei isso sobre, como assim você nunca levou um tiro de fuzil? Sabia que teve um caso recente no Rio de Janeiro, que o cara ele tava só fazendo um cardio assim normal e levou um tiro na perna? Suspeito. Mas só que lá é o caso normal, né? Porque aconteceu no Rio de Janeiro, mas agora em Taboão, né? Taboão, existe uma especulação geográfica, que na verdade Taboão é uma extensão do Rio de Janeiro. É tipo um portal? É tipo Cotia e Itaú de Minas? Isso! A gente tem que fazer um vídeo sobre Cotias e Itaú de Minas, né? Isso, deixa aqui nos comentários se vocês querem saber a grande lore que existe de rixa entre Cotia e Itaú de Minas, uma cidade extremamente conhecida. Vamos voltar para o assunto de hoje? Então, um beijo, querido prefeito. Espero que você se recupere. Mas ele era prefeito? Ele é o prefeito. Ele é o prefeito? É, porque assim, ele estava concorrendo à reeleição. Só que ele nem ia pra segundo turno, parece que ele teve uma taxa absurda de diferença pro primeiro. E aí, tipo, existe aquela situação, né? Lembra da história da facada? Entendi. Entendeu? É que tem gente que é um pouco mais drástico, entendeu? Não basta de uma facada, pode ser um fuzil. Boa. Apenas aceita. A gente encontrou alguns casos que são semelhantes ao que está acontecendo com o P. Não só lá fora, como também aqui no Brasil. Então a gente vai começar pelo primeiro maior escândalo que você teve, que foi da Ilha de Epstein, que é uma ilha lá dos Estados Unidos, que foi fundada nas Ilhas Virgens, se não me engano. Enfim, essa questão aí da ilha, quem vai estar narrando vai ser o Wagner, porque senão sou eu falando aqui, né? Então, Wagner, seu momento de brilhar, vai.
Esse caso é o caso do Jeffrey Epstein, né? No caso, ele foi nascido e criado no Brooklyn, nos Estados Unidos. Eu acho que ele aprendeu as faculdades da rua, né? Do Naidas ele virou professor, né? Inclusive sem diploma. E a gente tem um caso parecido aqui no Brasil, né? Que o Boulos diz que é professor, o Cakes disse que é professor, mas deu 3 aulinhas ali, velho, e falou, não, eu sou professor, né? Então, eu já quebrei umas bancas do trade, eu posso falar que eu sou trade? Tinha uma banda na época do ensino médio, eu sou cantora. Então, né? Após ele ser expulso, né, de lecionar, ele conseguiu abrir uma empresa de finanças. Tipo assim, o cara ele tinha um puta hack, né? Deu aula sem diploma, depois ele do nada virou um cara aí das finanças e tal. Inclusive ele abriu uma startup em Israel sobre defesa. É uma empresa de tecnologia voltada para a defesa, no caso, existe o FBI, lá é FDI, né? Forças de Defesas de Israel. Israelenses, né? Tipo assim, por que você vai abrir uma startup de guerra? Ó o Wagner devendo aqui, ó. Bancos, não liguem para nós quando a gente tá gravando. Obrigado. Obrigado, de nada. E depois desses hacks aí que ele abriu, essas empresas e tal, ele teve uma ilha ali, né? Que batizou com o nome dele, né? Ilha de Epstein, né? Que ele começou a abrir o seu network ali, o Bill Clinton, Donald Trump, Príncipe Andrew, que eles aliciavam menores, né? Isso. E teve vários escândalos com também o caso Leonardo DiCaprio, né? Que ele tá nessa também, né? Não, ele é o Ronaldinho Gaúcho de lá? O Ronaldinho Gaúcho da Deep Web, né? Porque o cara só tá em um rolê errado. E eu fiquei triste, de verdade, que ele não tá no filme, no vídeo do Salve Amazônia. Mas a hipocrisia nesse pessoal impera. Ó o Wagner devendo de novo. Foram envolvidas muitas pessoas. Tudo isso por quê? Porque estava havendo tráfico humano sexual específico de meninas menores de idade ou mulheres, né, em situação de risco. E é cômico porque o principal envolvido, que é o Donald Trump, virou presidente dos Estados Unidos. Vocês acham que é só no Brasil que dá essas lore loucas? E o Brasil ficou com inveja e elegeu pela 3ª vez o maior ladrão do Brasil. E o cara é tão ladrão que ele rouba com um dedo a menos. Inclusive ele roubou até a mulher do outro, né? Porque quando ele casou com a Marisa era casada, né? E ele era casado também. Aí, ó, viu? Históricos. Histórico. Nunca confie num talarico. Seu talarico raspa a canela! Mas enfim, então a ilha que inspirou o pedido, vamos dizer assim, também era monitorada 24 horas, então tinha câmera para cima e para baixo, justamente que ele utilizava esses vídeos depois como método de chantagem, o mesmo que o P. faz hoje em dia. A diferença é que assim que o cara foi preso, misteriosamente ele entrou em depressão e cometeu o oposto de viver. Até hoje, inclusive para quem tem preguiça de ler, vocês não precisam estar lendo toda a matéria. Tem, acho que 3 ou 4 documentários contando tudo o que acontecia ali. Não à toa que quando o Donald Trump ganhou, foi a pior recepção da história, né? Vocês podem ver que todos os presidentes ali fecham ali a Casa Branca, né? E na recepção do Donald Trump, o bagulho tá vazio. Olha só, o cara é o defensor da família e era envolvido com tráfico humano. Meu Deus. Mas ele não é tão ruim assim. Ele ajudou o Macaulay Culkin no filme do Esqueceram de Mim 2. O Macaulay Culkin chega lá e pergunta pra ele uma informação, ele... não, vai ali, tal. Eu acho que ajudar o Macaulay Culkin já zera todos os pecados da vida, né? Verdade, você é o cuidador dele. Por favor, onde é a recepção? No corredor, dobre à esquerda. Obrigada. Agora o assunto aqui é BR agora. Porque o Brasil, ele não pode ver uma merda que ele já copia. Sim, que o caso agora é com a Casas Bahias, o senhor Samuel Klein e o seu filho Saul Klein. Samuelzinho. Samuelzinho, o Saul Júnior. O Saul Júnior. Gente, olha, a gente tá rindo, mas o bagulho é pesado, tá? As Casas Bahia, todo mundo sabe, que é a maior empresa de comércio de varejistas, né, brasileira, e foi quem trouxe aí o famoso carnê das Casas Bahia, que foi muito homenageado pela falecida banda Mamonas Assassinas. Que o sonho de todo mundo era ter um crediário nas Casas Bahia. A minha felicidade é um crediário
Só que o que ninguém comenta, que assim, esse cara, né, o Samuel Klein, ele gosta de contar a famosa fábula da garagem, né? Que eu tava falando pro Wagner. Não é curioso que todas as grandes empresas começaram numa garagem fodida? Uma Saveirinho. Uma Saveirinho, tipo, os caras da logística, eu fazia entrega e comia a Saveirinha toda lascada. E hoje tem uma empresa, E uma hoje- frota inteira. Uma frota inteira. Aí, tipo assim, ele é uma coisa, ele fala que ele veio devido à Segunda Guerra Mundial, porque ele é descendente judeu, ele veio pro Brasil sozinho, praticamente, o único sobrevivente da família, o que dá a entender. Quando chegou aqui, ele colocava uns tapetes nas costas e saía vendendo, e a partir daí ele foi criando a sua própria lojinha que virou as Casas Bahia. Mas o que ninguém comenta é que esse cara tava há 20 anos fazendo coisas muito interessantes com menores de idade. Ele pegava meninas de 16 a 20 anos em estado de vulnerabilidade. E prometia uma carreira promissora, né? Ah, você vai virar modelo e tal. Mas ele fazia as estripulias aí que o nosso querido PDJ... Pode falar querido PDJ? Do Neida. Mas assim, vocês podem estar falando, não, Mas aí vocês estão dando informação errada, porque essa história toda, na verdade, é do Saul, que é o filho do Samuel Klein. ô querido, deixa eu te contar uma história. Chega aqui. O pai fazia a mesma merda. E ele foi condenado a pagar 30 milhões, né? O Saul. O filho. Só que o pai não chegou a ser condenado porque foi de Vasco antes, né? Todas as... Prescreveu. Prescreveu no Araçá, né? Prescreveu, era só. Então, assim, a família inteira. Eu acho cômico assim, você pega uma puta história trágica do cara, pô, ele veio da Segunda Guerra Mundial, tal, aí pra depois ele chegar aqui no Brasil e fazer as merdas que fez. Parabéns, não é fácil ser incompetente nesse nível. Então, também nesse assunto aí meio brasileiro, né, a gente vai falar também de outras teorias de conspiração, que também não são tão teorias assim, que são dos nossos queridos políticos, né? Quem não tem um político de estimação, né? Eu não. Caralho, rede Mas aí o que acontece? A gente estava pesquisando então também sobre esses assuntos. Então vamos falar aí primeiro do Clodovil, né? O Clodovil a gente só vai citar, né? Porque o Clodovil era um cara bem carismático, né? Eu adoro as polêmico. patadas dele. Polêmico. Mas polêmico. as patadas dele era incrível, né? O cara... Eu queria ser amigo... Para de dever, Wagner! Faz o pix pra gente, pro Wagner parar de receber ligação. A gente não consegue gravar porque o cara tá toda hora recebendo ligação do banco. Vai saber, eu sou famoso. No Serasa todo mundo tem ali um autógrafo, né? E o Clodovil, eu queria ser amigo do Clodovil, eu queria ser gente, pô, igual se o Homer fosse na vida real, né? O Homer Simpsons, né? Eu queria ser amigo dele, ele é engraçado. Deus me livre. Por quê? O cara é uma cuzão, já zoou todo mundo. Os melhores amigos dele, teve um que ele não fudeu nessa tradução. Pra esse lado é verdade. É que nem o Sheldon. Você seria amigo do Sheldon? É muito metódico. O cara é insuportável, velho. Ele é engraçado ali, mas você imagina conviver com aquela bosta. Volta. Mas o Clodovil, depois que ele entrou pra política, tudo na Idas, ele começou a ter ficar frágil, né, a saúde dele, né? E um dia ele parece que amanheceu sem a vida, né? Sem vida. Acordou morto. Puta que pariu, que filha da puta. E pessoas próximas não acreditam que ele realmente faleceu, acreditam que ele... É assaz. E eu não duvido, porque assim, eu lembro que no primeiro mês que ele ganhou, ele até... Se eu achar a reportagem, eu vou colocar aí pra vocês. Deputado federal trabalha muito? Trabalha nada, Trabalha pouco? eu acho. Pra gente trabalhar de dia, porque esse negócio de trabalhar de noite pra votar coisas escusas na calada da noite, isso é o fim do mundo. Um bando de velhos fica até às 3, 4 horas da manhã com a desculpa de que a gente tem que atender a base nos outros dias da semana. A base do quê? Só se for da base da maquiagem. Galera, para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai deixar aqui no link a matéria completa do Balanço Geral, onde se especula que a ida de Vasco do nosso querido Clodovil não foi de uma forma natural, mas sim planejada, né? Porque ele tinha acabado de apresentar alguns planos, algumas PECs que ia desfavorecer muita gente. Uma delas cortando metade de todo o contingente que se existe de deputados no Brasil, reduzindo para menos da metade, na verdade. A outra é que ele havia acabado de descobrir que o parlamento dele estava sofrendo diversos desvios de verba. Ou seja, ele estava sendo roubado
pelas pessoas que ele acreditava, as pessoas que ele confiava. Quando ele foi encontrado, falecido na casa dele, foi muito bizarro, porque ele estava com o crânio afundado. Só que ele dormia numa cama que tinha só 40 centímetros do chão. Porém, eles colocaram que ele foi fruto de um AVC, e por isso que tinha muito sangue no local. Mas não justifica, né, a fratura. No final, arquivaram tudo isso, não deixaram ir pra frente, nenhum tipo de pesquisa, nem nada, porque ele não tinha nenhum herdeiro. Então, assim, tem toda uma especulação, como vocês podem ver, né, de que na verdade não foi nenhuma doença, foi alguém que não estava muito feliz aí com o Clodovil fazendo as coisas que fazia. Mas enfim, seguimos, vamos seguir. Bom, falando ainda desses assuntos aí eu comentei com o Wagner histórias muito curiosas. O que acontece? O Geraldo Alckmin, do Neida, o filho dele, né, o helicóptero, né? Então, meus calvos, deixando bem claro aqui que a gente não compactua com nada que o Alan dos Santos fala. Só deixamos o vídeo aqui como mera ilustração, certo? Tchau, obrigado e vem com a gente que é sucesso! A queda de helicóptero do filho do Alckmin tem alguma relação com a mudança de postura do PSDB. Mínimo curioso, o perito ele foi denunciado e condenado por ter falsificado a perícia. O PSDB estava lutando para poder fazer auditoria das urnas e aí ele mesmo fala, não, tomamos a decisão de não tocar mais nesse assunto. Dentro desse negócio de acidentes absurdos, nós tivemos também o caso do Eduardo Campos, né? O Eduardo Campos foi engraçado que eu nem sabia que da existência dele até do jeito que ele morreu. Foi tipo igual o Kevin Adeulane, né? Inclusive saudade quando ele era vivo, porque eu não sabia nem quem era ele, nem quem era Adeulane, sabe? Mas enfim, o Eduardo Campos, eu lembro que eu trabalhava na empresa e eu vi o pessoal comentando, né? Falava, o cara... foi 2014, né? Foi na 2010. Na eleição que a Dilma era pra ser reeleita, ela foi reeleita depois com um impeachment, não foi? Foi na reeleição dela, né? Então foi 2014, né? Porque em 2016 ela levou impeachment, ela só tinha 2 anos, né? Sim. Então o pessoal começava a comentar e falava que ele ou tinha muitas chances de ganhar, ou ele ia pegar uma força, né? Ele não ia chegar a ganhar, mas ele ia pegar tipo uma força. E depende do Neidas, o avião do cara não... E olha só, né, o PT ele é muito interessante porque ele está sempre envolvido em alguma situação de alguém que vai de Vasco, né? Porque no ABC Paulista, nós tínhamos o prefeito Celso Daniel em Santo André, que ele foi acusado realmente, né? Ele estava passando, né, propina pro PT, porque ele era do PT. Só que aí ele desconfiou que além desse valor que estava sendo desviado para o Partido dos Trabalhadores, ele também estava desviando para pessoas ali, né? Como assim você tá desviando para outra pessoa? Desviando do desviado. Você dizia pra mim, não pros outros. Então, tinha 2 caras lá que eles estavam pegando esse dinheiro que já estava sendo desviado e colocando uma ponte para eles. Esse desvio está sendo feito, né, pela mobilidade de Santo André, ou seja, os ônibus. Então, as empresas de ônibus que deveriam receber esses subsídios não estavam recebendo porque esse valor estava sendo colocado como fundo eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Só que quando ele descobriu que tinha mais 2 pessoas se aproveitando disso, ele decidiu denunciar. E aí deu merda. Porque no dia, foi acho que em 2002, eu vou colocar aí, se foi em 2002, ele estava almoçando no centro de São Paulo, na Alameda Santos, junto com um cara que era também um empresário amigo dele, quando uma equipe lá decidiu sequestrar ele. Se livraram primeiro do cara que tinha sido sequestrado junto e ele foi encontrado em Juquitiba, sem a vida, né? Na BR-116, se eu não me engano. Né? Que inclusive é perto da Tabuão. Que inusitado! Depois disso veio Palocci, Mensalão, Petrolão... Você de saber. Menos os petistas que ainda acreditam nesse idiota e continuam votando nele. Eu não sei quem foi, mas foi um amigo, inclusive, do Luleiro, né? Que falou que, na verdade, quem encomendou o cara foi o próprio Lula. Porque o Lula, na época, ele era muito em alta, onde? No ABC Paulista. E aí, como o cara não queria passar mais o fundão pro PT, sendo que o Lula sempre foi um dos fundadores, junto com o Suplicy e outros ali, ficou puto porque não ia receber mais a grana e decidiu dar um cabo no maluco. Ah, vamos resolver tudo isso? Vamos. Coloca uma estação com o nome do cara.
Fim. Parece igreja católica, vai mandar matar, depois canoniza como santo. É igual o feriado de ação de graça dos Estados Unidos, que eles mataram um monte de nativo e fizeram o nome... Em homenagem aos caras. Fizeram o feriado em homenagem aos caras. Tá resolvido, ficou tudo em casa, né? Essa fumaça preta aqui na turbina é normal? E ainda falando aí sobre políticos e afins, temos o caso que o Wagner lembrou do PC Farias. Senhor Paulo César Farias, né? Que ele foi um cara que ele foi tesoureiro do nosso então presidente na época, Fernando Collor de Mello. Ele tinha umas tretas ali com o irmão do Collor. O Collor parece que tinha umas tretas com o próprio irmão sobre jornalismo. Eles eram donos, né? Parece que de dois jornais diferentes, né? Um negócio assim. Isso, parece que eles eram donos de editoras de jornais e eles saíam meio que tretados. E o PC Farias, ele foi um dos maiores criminosos de colarinho branco aqui no Brasil. Que, inclusive, quando saiu os escândalos dele, ele fugiu e tal, a Interpol procurava ele. E ele foi... Maluf, caralho! Inclusive, ele foi pego por causa que parece que ele esqueceu ou não deu tempo de renovar o passaporte falso dele. E ele foi pego lá na Tailândia se passando por um príncipe. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Então, o vídeo de hoje é conseguindo as 5 estrelas no GTA 5. E o Cabrini, o Celso Cabrini, o jornalista, ele conseguiu uma entrevista com ele antes dele ser preso. E parece que a Globo bateu cerca de 87 pontos de audiência. Cara, tipo, o Brasil parou pra ver essa. Todo mundo queria o maior colarinho branco, acho que do mundo, se deixar, né? Sim, e quando ele foi preso, ele escolheu o local que ele queria ficar em cárcere, que foi num corpo de bombeiro, O cara é humorista, né? Não, e parece que fala que tem, ele, tipo, pagando breja pros caras lá, dando um agradinho pros caras lá, pros bombeiros lá e tal. Mas só que como aqui é Brasil, ele ficou preso por cerca de um ano e meio, sabe? E nem ficou, acho que em cárcere privado, né? Eu acho que ele deve ter ficado aí com o semi-aberto, não? Eu não sei, né? Porque como ele era um arquivo vivo, muita gente queria ele vivo e eu acho que também tinha muita gente que queria ele morto, né? Então acho que ele não ia ficar dando bobeira. Mas enfim, depois que ele saiu, lá no Nordeste, lá, eu acho que ele era de Alagoas, ele tava numa... Não sei se é fazenda, o local lá, casa dele lá, e ele tava jantando e um detalhe que quando ele tava preso, ele conheceu uma moça chamada Suzana Marcelino, e ele começou a se relacionar com ela. Meio suspeito, né? Depois pra frente aí, quando teve um cara aí meio preso aí, tinha uma lá que ela na meio preso, meio sem medo. Ia lá na porta da cadeia, que tinha uns cargos diferenciados na usina de Itaipu. Mas o outro vídeo vai estender muito, que vai ficar a gente precisa fazer live, não, né? Eu acho absurdo, porque, tipo assim, se você pega a linha do tempo, parece que as histórias se repetem o tempo todo, só que com novos personagens, né? É o Ouroboros lá do Fullmetal. Caralho, mano. Então ele começou a se relacionar com essa moça que era bem mais jovem que ele e tal. E, pulando depois pra onde eu vou, tava ele, essa moça, o irmão dele e a namorada do irmão jantando lá, né? Como toda família faz, né? E tal. O irmão dele e a namorada foi embora, eles passaram a noite, ok. No dia seguinte, a empregada... e detalhe que tinha seguranças nessa casa, sabe? Eu tinha cerca de 6 seguranças pra proteger a vida dele e tal, porque como ele era testa de ferro de muita gente e tal. Ela achou madeira, assim, resquício de madeira no chão, perto do quarto dele. E ela achou um projétil de arma também. Aí ela bateu na porta, a porta trancada, e chamou o casal, ninguém atendeu. Aí o que ela fez? Ela ligou pro irmão dele, que tava no dia anterior, né? Ele chegou lá e pediu para as seguranças arrombarem a porta. Ao arrombar, encontrou os dois, né? O PC Faria quanto a Suzana, mortos com um tiro no peito. E aí veio aquele negócio, né? Em vez do irmão dele ligar pra polícia... os órgãos cabíveis. Os órgãos cabíveis. Ele ligou para um xerife lá, o delegado, que era parça deles, né? E aí o cara chegou lá e até eles ligar realmente pra polícia ir lá ver o que tava acontecendo, tipo, já entrou e saiu muitas pessoas, já deve ter adulterado, zoado todas as provas do crime, né? E atrapalhou a investigação. Agora fica a questão, por que ele não chamou a polícia? Pra ver quantos idiotas perguntam isso. Né? Por quê? Né? Então, assim...
O cara era tesoureiro do cara que praticamente tomou um impeachment, né? Ele só pediu pra sair, né? Ele pediu pra sair, ele já ia levar o impeachment, né? Só que ele... não, vou... Deixa que eu saio. Deixa que eu saio, tipo no jogador de dama, né? Parece que quando ele desiste da partida é mais respeitoso do que ele perder, né? Dama não, né, porra? E o xadrez, quer dizer... Caralho, honra em jogo de dama é foda. Daqui a pouco vai ter honra em jogo da velha, velho. Eu opto por desistir. Você joga aqui, que não é besta nem nada, né? Pra ele não bater assim. Seu adversário vai jogar aqui, pra você não bater assim. Não, ele ganhou, não. Então esse caso até hoje parece que não chegaram no veredito, assim, do que realmente aconteceu. Eles falaram na época que, no caso dessa Suzana, ela... Como o projétil da arma que tava lá e o tiro foi de uma arma que tava registrada no nome dela, eles meio que falaram, ela matou ele e depois se matou por ciúme, sabe? Sei. Os peritos dizem que pelo ângulo do tiro que teve no PC Farias, ela deveria ter 1,92 m, tipo, do ângulo, sabe, que o projétil foi disparado. Porém, tem fotos dos dois juntos, ele era um pouquinho maior que ela. E, inclusive, minutos ou hora antes do acontecido, um dentista dela recebeu 3 ligações dela, que foi atendido pela secretária eletrônica na época. Foi muito umas mensagens meio sem sentido, sabe? O primeiro, ela perguntando pra ele quando que ela ia rever ele. No segundo, ela foi interrompida por um homem pedindo pra ela se arrumar, e ela, não, beleza, eu vou me arrumar aqui, e cortou a ligação. E no terceiro e último, ela estava com uma voz meio indagada, falando que amava esse dentista, que nunca conheceu uma pessoa igual ela e tal, e depois cortou e foi a última mensagem recebida. Se as mensagens foram dela falando que ama, já refuta toda a situação que ela meio que deu cabo dos dois por causa de ciúme. Sim. E fora que, como eu comentei com o Wagner, né? Tipo, por que uma pessoa ia ligar pra alguém falando que ama? Às vezes pode ser um código. Só estou dizendo, né? Tipo, eu te amo seria pra, tipo, me ajuda, caralho. Socorro, Deus. Exato. Não sei, né? Enfim, eu só estou dizendo. Coincidência? Acho que não! Bom, vamos partir para um assunto que foi muito bizarro aí. Se você é jovem ainda, você não deve se lembrar. Mas pra gente aí que já tá indo pra terceira idade, já a melhor idade, a gente lembra de um case de sucesso do jogador de futebol Ronaldinho, não gaúcho, fenômeno. Que geralmente o meu pai ele gosta de uma banda que chama Renato e seus Blue Caps. Pode ter Ronaldinho Fenômeno e seus Travecs? Está doendo. O que acontece, né, aqui, né? Vamos resumir a situação? O Ronaldinho, né, um fenômeno, ele era conhecido por ser um comedor de loira, né? Tipo, ele foi casado com a Cicarelli. Com a Cicarelli, com aquela Ronaldinha, né? Isso, a Milene alguma coisa, né? Que era uma puta de uma jogadora de futebol, bonita pra caralho, inclusive. A rei das embaixadinhas, até que o Cacete Planeta fala que é a rei das embuchadinhas. Uhum. Saudade do humor do Cacete Planeta. Os piores possíveis. É o Hermes e Renato piorado, né? É verdade. Na dúvida se seu amigo virou boiola ou não? Seus problemas acabaram. Chegou o Boiolômetro GLS Plus Tabajara. Inclusive, tipo assim, eu lembro que quando daquela louca lá que apresenta o Super Pop? Luciana Gimenez? A Luciana Gimenez, inclusive, ela fez grandes pontos de audiência, levando várias dessas namoradas do Ronaldinho pra dar depoimento dos pés da bunda que elas tomaram dele. Então a fama do cara era ser um comedor de loira, mesmo sendo aquela coisa linda que só Deus já viu. E aí o que acontece, né? O cara tinha essa fama de ser um comedor de jogador de futebol, né? O cara é macho pra caramba, engravida, não paga pensão, etc. Né? Seria o Neymar da antiga geração. Só que aí aconteceu um fact muito interessante, onde 3 senhores da noite, ou senhoritas, né? Depende do ponto de vista, depende da luz, vieram a público falando que o Ronaldinho havia contratado vossos serviços e não pagou. E o engraçado é que os caras vão lá e contratam a Travec e não paga. Já não tem fama o suficiente, bota Vanessão R$20?
Não, Vanessa veio depois, né? Não, Vanessa veio depois? Vanessa veio depois. Vanessa é de 2009. Então né? o vacilão foi o cara que contratou o Vanessa e não pagou, porque já tinha famas já tinha histórico do Ronaldinho. O Vanessa ele fez certo porque ele quebrou o tanque do cara. Quebrou a moto dele. Quebrou a moto dele, né? Ele tem 10 reais na carteira dele, querido. Mas aí o que acontece? Ele contratou esses 3 travestis, não pagou e ainda veio, meteu o louco, falou que ele se enganou. Ele ficou 3 horas no motel com 3 travestis e não havia percebido que eram travestis. Né? Tipo assim, ela tem um gogó meio assim, mas eu acho que é de boa, né? Ah, pô, eu chamei pra jogar um PlayStation, né? Joga bem pra caralho no Player 2, né? Não, eu queria jogar FIFA ali. Jogar uma FIFA tranquilo. Fazer umas jogadas de enfiada, de bola. Tô namorado pra Beco, agora pilantrou. Eu até ganho um amigo, joga bola comigo, ainda pega no gol. Aí o que acontece? Ele não pagou as mulheres, né? Vou falar que é mulheres, né? Decidiram vir a público, exigindo ali, né, que pagasse seus 20 conto. Só que aí isso criou uma bola de neve muito grande, que o Ronaldinho acabou, né? Tanto que ele foi pro Corinthians depois, né? Porque ele perdeu toda a fama dele. E se ele foi lá pra zoar? Tipo, deixa eu aqui, vou pegar os travestis. Não, é só pra zoar, só. Tem esse negócio desse. É mesmo, né? É isso porque tava testando ele. Não, deixa eu ter, não. Você gosta de tragar? Não, só pra zoar, esquenta não. Olha a bunda ali, não, só pra zoar. Pegar o taco do meu amigo, mas foi só de zoeira. Só de zoeira. Mas que porra é essa? E aí o que acontece? Mas aí que vem a situação. Isso daí virou uma bola de neve muito grande, porque o cara... futebol é um esporte machista pra caramba aqui no Brasil, né? O cara que ele curte futebol, ele tem que ser o comedor, o cara que engravida e não paga pensão, o cara que bebe e bate na mulher de vez em quando, só pra tirar um lazer. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Aí eu só sei que, tipo assim, existe essa questão aí do machismo, inclusive quando o Richarlison, né, o jogador de São Paulo, ele se assumiu homossexual, ele nunca mais conseguiu contrato assim, ele teve que se aposentar, sendo que era um puta jogador, porque tem toda essa questão mesmo no futebol, né? O cara, principalmente se são times assim, mais povão, né? Corinthians, Flamengo, Grenal, né? Que a gente torce pra ter briga. Que Grenal tem que ter briga. A fama do cara foi pro vinagre, ele teve que, né, se submeter a jogar no Corinthians pra conseguir reconquistar ali uma certa fama. Ele tava velho também, né? Por isso foi pro Corinthians. Fim de carreira, igual o Ronaldinho Gaúcho quando ele foi pro Atlético, era fim de carreira. Fica no velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. E aí, mas aí teve uma situação muito interessante, né, Wagner? Porque depois que meio que conseguiram abafar esse caso todo, os 3 travestis apareceram mortos. E um deles, inclusive, foi internado no Nardini, que é conhecido como açougue de Mauá, né? Que é o hospital açougue lá de Mauá. E o próprio hospital não pôde falar qual foi a causa da morte. Eles foram perguntar, né? Tipo, os repórteres foram lá. Não, a gente não tá autorizado a falar. E dentro dessas situações assim, vamos agora um pouquinho pra fora também. Quem acompanhou a novela do Mr. Beast, né? O Haluca Internacional. O Haluca dos States. O Mr. Beast eu acompanhei porque eu achei interessante, inclusive do nada mataram também essa lore toda, né? Mas teve um cara chamado Dogpack, né? O Dogpack é um cara que trabalhou com o Mr. Beast e decidiu fazer aí vários vídeos expondo o cara de diversas formas, né? Então, tanto as assinaturas falsetas que ele vendia depois das camisetas com assinaturas que não eram dele pelo triplo do preço, como também os falsos prêmios que ele falava que colocava no meio das camisetas e vendia em live, mas que os prêmios nunca existiram. Os chocolates com mais açúcar do que os normal. E que ele vendia como se fossem, né, chocolates melhores e mais naturais. Nossa, eu falei que os normal? Puta que bosta. Nossa, velho. Tu é analfabeto. Só que eu acho que a pior parte mesmo foi quando começaram a aparecer os pedos do rolê, né? Teve aquela amiga trans dele, né? Que parece que estava envolvida nos abusos com uns carinha aí, né? Essa amiga dele aí, né? Ela trabalhava com ele, inclusive eles faziam live junto direto. Encontraram várias conversas dela com crianças no Instagram, chamando para sair, prometendo presentes e participações no programa do Mr. Beast. Aí o Mr. Beast falou, não, mas eu não sabia. Mas aí, inclusive, eu mandei embora. Como que você não sabia? Se acharam vídeos do passado que ele filmou na casa dessa amiga dele. E aí, o que acontece? Lá nos Estados Unidos tem um pintor, que o pintor é meio 3 das ideias. Olha as ideias desse cara.
ele pega fotos de crianças reais e transforma em hentai. Todo que se chama Shadman. Resumindo, ele era um cara bem normal, até ele começar a frequentar uma universidade de artes pra conseguir seguir o sonho dele de artista, né? Depois ele foi expulso da universidade por conta de algumas artes dele terem sido descobertas por serem ilegais, até mesmo sendo consideradas um perigo pra sociedade. Como, por exemplo, ter desenhado a filha do Kenstar, que tinha apenas 7 anos na época, e ela tava fazendo coisas inapropriadas com o Donald Trump. É bem... Nossa, muito merda isso, né? Tipo, sei lá, cara. E aí o que acontece? Tipo assim, mas o que tem a ver esse pintor? Tem tudo, cara. Porque quando ele filmava na casa desse amigo, amiga dele, essa pintura, uma das pinturas desse cara tava na parede. Então assim, se o cara tinha a pintura de um cara que fazia hentai de crianças, já tinha ali uma red flag gigantesca pra falar qual era a intenção dessa... Aí tá bom, ele falou que não sabia, inclusive ele pegou os próprios vídeos, ele editou e cortou esses trechos que aparecem na casa do cara com a pintura de fundo. Tem nos vídeos a pintura, inclusive. Só que, né, a internet é maravilhosa. Depois que descobriram o Wayback Machine, ficou tudo maravilhoso, né? O print eterno. O print é eterno. E aí na Wayback Machine você acha esses vídeos originais ainda. Se ele não conseguiu derrubar. Porque o MrBeast, né, ele é a galinha dos ovos de ouro do YouTube. Mas aí, né, ele meteu esse louco, falou que não sabia, sumiu com os vídeos, não sei de nada. Passou-se um tempo, encontraram um outro cara que trabalhava pra ele, que o apelido do cara, se não me engano, era Alabama. Sweet burro, incompetente. O cara conta desse vídeo aqui, que inclusive ele tava gravando junto, onde tem esse cara aí mascarado, vocês conseguem ver? É o ex-gerente do MrBeast, era um cara bem importante lá na equipe, e no mesmo vídeo que aparece esse cara mascarado, tem um momento desse vídeo que o MrBeast, o próprio Gene, chama esse cara de Delaware. Esse homem aqui é o tal de Delaware, e vocês querem saber por que o MrBeast chama ele de Delaware? Basicamente porque ele abusou de uma criança de 11 anos e ele tava proibido de pisar em Delaware. Aqui tá a ficha completa das merdas que esse cara fez, e ok, já é bizarro ter um de menores num vídeo que 90% do público é menores, numa equipe que quase todo mundo que paga pau é criança, mas puta que pariu pro MrBeast chamar o cara de Delaware, porque é o lugar que ele tá proibido de ir. Significa que o MrBeast sabe o crime que ele fez, e tratar isso como piada, tipo, você tá proibido de ir pra Delaware porque você está de criancinhas, mas o público que tá vendo não sabe, então eu posso te chamar assim na frente das câmeras. Na verdade, esse apelido dele é porque ele tava exilado daquele estado, porque ele tinha feito várias vítimas de pedo naquele estado, e ele foi exilado daquele estado dos Estados Unidos. E trabalhava com o MrBeast como se fosse, acho que, uma figura alta de gerente de marketing, alguma coisa. E o MrBeast chamava ele por esse apelido, então ele sabia a razão do apelido. O MrBeast que começou a mandar uns bagulho de bidiste pra abafar o caso dele. Esse vídeo aqui realmente é de conspiração. Conspirem aí no comentário. Conspirem aqui mais nos comentários. Façam associações aí. E se a gente falou muita bosta, comenta também, que a gente tá realmente, com certeza, falou muita bosta aqui. Tudo baseado em... Telefone sem fio, pega informação e troca. É isso aí, vai. Baseado em frutos da nossa imaginação. Fontes, vozes da nossa cabeça. Eu tenho muito medo de ficar louco. Será que eu estou ficando louco? Onde que tá indo? O que você tá fazendo, velho? E não só casos fictícios ou casos reais, assim, a gente passa por isso também. Eu trabalhei realmente numa empresa que o CEO era um lazarento. O cara assediava moralmente muitas pessoas, inclusive ele gostava de assediar mulheres, mentalmente. Sabe, ele começava a gritar, as meninas começavam a chorar, sabe? E ele se sentia o foda, né? Sim, pegava e do nada tacava o celular na parede, eu começava a rir. O povo se assustava e eu dava risada. Eu era doidinho pra ele tentar dar um grito. Foi ele que pegou assim uma cadeira junto Isso, no meio esse mesmo que eu te contei. Do nada, tava lá, ele catou a cadeira e começou a quebrar no meio da sala, sabe? Aí todo mundo... Aí teve... Eu não sei, a menina, acho que ela tinha síndrome de pânico, porque ela saiu da sala e foi chorar lá no negócio do café, lá, acho que ela se assustou. Né? O cara era retardado. Quando ele pegou Covid, na época da pandemia, eu nunca torço pra alguém morrer, mas ele sim, eu torci, esse cara era um arrombado. Teve uma vez que era uma empresa de logística. O Covid ele tinha tudo pra acertar, né? Em alguns pontos.
É o equilíbrio, né? Tem que equilibrar os arrombados que leva. É, né? mas levou alguns que não eram, né? Verdade. Foi que nem o Thanos, só estalou os dedos e pegou 50% do universo. Foda-se. Esse cara ele era tão arrombado, esse CEO, que teve uma época lá que perderam a janela. Pra quem não trabalha com logística, janela é o horário do agendamento que o motorista vai fazer a carga ou a descarga, né? Certo? E o cara foi lá avisar esse CEO que ia perder a janela porque o motorista sofreu um acidente. Tipo, o cara tava olhando assim pro PC dele assim, ele nem olhou pro carinha que deu notícia, só falou assim: já arrumou outro motorista pra substituir? Tipo, nem perguntou se o cara sofreu um acidente grave, se o cara já foi de arrasto, sabe? Foda-se praticamente. Esse cara era um escroto, um desgraçado. E o dono da empresa, eu acho que ele mereceu, porque esse velho ele já quebrou uma empresa própria. Aí o cara vai e tem a brilhante ideia de trazer esse cara pra ser CEO da própria empresa. Arroz dinheiro, né, amigo? Ah, cara. Porque não faz. Não, desculpa. Só pode. Eu trabalhei numa empresa também, porque assim, a gente é do campo da logística já tem aí uns 20 anos, né? Eu morava lá no Tabuão, tem uma cidade vizinha chamada Embu das Artes. Inclusive, o nosso querido anão do Embu é de lá, né? O Nando Moura. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Eu não vou mencionar o nome das empresas, mas essa empresa nem existe mais, tá? Quando eu cheguei lá, eu falei assim, pro número de empresas que tem como cliente, empresas grandes como, né, empresas principalmente de químico, fármaco e tal, falei, caramba, essa empresa, né, deve ser uma empresa extremamente estruturada. Quando eu fui ver, não, a empresa não tinha estrutura nenhuma. Você tem uma noção, o sistema de faturamentos dele era uma tela de DOS. Não tô brincando, isso não faz muito tempo não, tá? E aí, conforme conversa com o outro, né, eu fui vendo, assim, todo o sistema, assim, defasadíssimo no negócio, aí eu fui descobrir, né, que o dono, na verdade, ele era dono de 3 casas de swing em São Paulo. E ele nem disfarçava, ele era extremamente assumido, eu tenho 3 casas de swing em São Paulo. Então, basicamente, aquela empresa ali era uma empresa de fachada, onde ele conseguia lavar o dinheiro dos ricaços que ia fazer as loucuras deles, ali dentro. E, infelizmente, na área da logística, né, parça? Tem muita empresa de fachada. Muita. Tem, lógico, essas empresas sérias. A gente tá falando que não existe. Mas a grande maioria, elas vão ter 15 CNPJs, porque boa parte deles já estão aí bem fedidos. E as outras 15 que sobraram são para lavar dinheiro de diversas empresas aí que são ligadas à prostituição, tráfico e outras coisas. Infelizmente. Vamos pesquisar isso? Não, mas a gente sabe. Eu cheguei a concluir, o velho quebrou a empresa também. Não, e detalhe, que ele mandou embora a galera e não conseguia pagar, né? Sim, e engraçado que quando eu tava lá era uma vergonha alheia, porque tipo assim, ele contava umas piadas sem graça e o povo lá era muito bunda mole e tinha medo de ser mandado embora. Então eles começavam a rir forçadamente, sabe? Das piadas do velho pra meio que puxar o saco. Aí era engraçado quando entrava personagens novos, né? Os novos funcionários, que às vezes eu treinava, eu sempre falava, não, esquenta não, aquele velho é louco, ele vai novos dar NPCs. Ele vai dar um chilique aí, ele vai contar umas piadas sem graça, aí esse bando de bunda mole vai rir forçadamente com medo de ser mandado embora. Aí eu contatei um lá querendo puxar saco, um otário lá que ficava queimando os outros, né, por troco de nada. E que puxava o saco do velho. Aí eu falava, principalmente que ele ali apontava, eu falava meio alto pra ele ouvir, sabe? Aí você ouvia assim, sabe, tipo gato quando... Parecia que só virou, eu apontava nele, principalmente que ele ali, ó, que ele é um puxa-saco do caramba. Ele ri forçadamente porque é um bunda mole, sabe? Mas é. E normalmente esses puxa-saco aí são pessoas que nunca nem vieram do ramo, né? Sim. Esse cara aí que você tá falando que eu puxa-saco, ele era Uber, né? Não tirando o mérito do povo do Uber, só que assim, o cara era Uber. Uber. Não, já tirando o mérito porque a maior parte dos Uber, eles são, na verdade, engenheiros. Acertou, miserável. Mais alguma consideração final? Sim, tem um aí que eu acho que ele é meio injustiçado, que ele tá no meio disso aí tudo. Ah, não, mano. O Celso Portiolli não tem nada a ver com o 11 de setembro. E ele... Por que você defende essa porra? Ó, eu vou te dar só 2 dicas. Portiolli é com 2 L's. 2 L's, certo? E ele é de Gêmeos. Não tem...